Sejam muito bem-vindos à nossa live de aquecimento do workshop de pastagem, que já tem data e hora marcada. A gente vai começar nos dias 18, 20 e 22 de março, mas antes disso, a gente tem que fazer o quê? O aquecimento com a nossa estrela. Ele não gosta que eu falo disso, mas é verdade, especialista em pastagem, que é Wagner Pires. Tudo bom, Wagner? Tudo bom, Lília? Tudo bom, pessoal? O tema de hoje que a gente vai tratar é como fazer a escolha certa do capim, que é a chave para você dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Então, prepare-se para descobrir estratégias vencedoras para que você saiba, no fim das contas, a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Professor, qual que é a importância da escolha do capim no sistema de produção de uma fazenda? Lília, a planta é um ser vivo. E o boi, o gado nosso, vai se alimentar dela. Então a gente tem que interagir. Ambiente, solo, topografia, o tipo de pastejo que nós vamos dar, as ambições que o pecuarista quer atingir, o desenvolvimento que ele quer atingir com aquele pasto, tudo isso, Lília, tem que estar associado e haver uma engrenagem, haver um bom andamento. E para isso, a gramínea é essencial. Nós temos que escolher a gramínea certa para o terreno, para a topografia, para a região, para o clima, para o gado, tudo. Porque isso vai fazer parte do sucesso para dobrar a rentabilidade. Está certinho essa colocação sua. É fundamental a gramínea. Agora, professor, já que tem tantas variáveis que você acabou de citar, como topografia, tipo de solo, clima, quer dizer então que não pode comprar qualquer tipo de gramínea. Como é que eu diferencio as gramíneas adequadas, então? Vamos lá, Lília. Primeiro ponto que o pecuarista deve se atentar é como é que é a topografia da área do terreno onde ele vai plantar. Se o terreno dele é plano, qualquer gramínea vai bem. Mas se o terreno dele é acidentado, é amorrado, é uma encosta de morro, Lília, ele tem que escolher gramíneas que vão proteger o solo, vão evitar o processo de erosão. E o manejo dela pode até ser um manejo mais baixo. Se o terreno é seco, qualquer gramínea vai bem. Mas se o terreno é uma área de várzea, aquela área ali que, quando dá uma chuva, passa às vezes uma semana com solo encharcado, temos que escolher uma gramínea que tolere o encharcamento. Por quê? Porque a água ela vai entrar pelo solo adentro e vai expelir, vai tirar o lugar do ar que existe no solo. E a planta, Lília, ela respira também pela raiz. Então tem que ser uma planta, tem que ser uma gramínea que tolere esse encharcamento, essa ausência do oxigênio e consiga respirar mesmo na água. Outro fator... Oi, pode falar. Não, pode falar, perdão. Outro fator importante, Lília, é questão de fertilidade do solo. É muito importante que o pecuarista conheça a fertilidade. E a gramínea que ele vai plantar, ela esteja, no mínimo, adaptada à fertilidade daquela área dele. Se não estiver, ele pode plantar uma gramínea mais exigente, mas ele deverá fazer a lição de casa e adubar. Vê quanta coisa envolve a escolha da gramínea, Lili? Envolve muita coisa. E agora eu pergunto o seguinte: você, professor, que já viajou
o Brasil inteiro, inclusive a América Latina, dando palestras, treinamentos, tem aí no seu curso de pastagem quase 1.000 alunos, 40 anos de experiência. Ainda é muito comum os pecuaristas fazerem a escolha errada da gramínea, por exemplo, num solo encharcado, com uma gramínea completamente diferente, e quando você se depara com esse cenário, o que tem que ser feito para poder reparar o erro? Olívia, infelizmente, existem muitos pecuaristas que são autodidatas. Ele toma a decisão. Muitas vezes, o pecuarista escuta um vizinho, um outro pecuarista amigo, mas não troca uma ideia com o consultor. Vou te contar um caso, Lília. Há uns 2 meses atrás, eu fui procurado por um grande pecuarista. E ele ficou sabendo da minha pessoa e entrou em contato comigo, pedindo para que eu fosse visitar a sua empresa. E eu fui. Lília, pensa no cidadão de cabeça dura. E aí, ele falou para mim, Wagner, eu tenho uma fazenda na região noroeste da Bahia. E é uma fazenda muito grande e eu quero fazer essa fazenda certa. Ele tem mais outras fazendas. Qual foi a conclusão que ele me passou nessa primeira conversa? Ele vinha fazendo coisas erradas, mas não admitia. Ele queria acertar agora porque já estava vendo os erros das outras. Pois não, eu vou lá. Tomei o avião, fui para lá, viajei mais um dia inteiro para chegar na fazenda. Quando eu chego na fazenda, uma área recém-desmatada e formada, e escolha de gramíneas erradas. Gramíneas que foram semeadas, estavam em pleno desenvolvimento, mas gramíneas que vão gerar um fator muito agravante para ele trocar de gramínea depois. Então, o que aconteceu? Ele fez um investimento do desmatamento, fez um investimento da formação, a formação foi feita de forma errada, porque esse é um ponto muito importante, formar, mas formar o pasto corretamente. E escolheu a gramínea errada. Lília, você não sabe como eu fico chateado e como eu fico aborrecido. Por quê? Porque isso induz a perdas, a gastos desnecessários, a prejuízo do agronegócio. Então, é muito importante que o pecuarista dê os passos. Ele não precisa andar a 200 por hora. Ele pode ir galgando devagarinho, mas dê passos corretos, passos certos. Vá fazendo a coisa certa. Não importa a velocidade. Importa, sim, ele dar o passo certo para a direção certa. Professor, se ele andar a 200 por hora fazendo tudo errado, vai colidir, né? Vai quebrar a cara, não vai ter jeito. Então, gente, lembrando que para ter essas e outras informações corretas de como fazer o manejo correto para você dobrar a rentabilidade da sua fazenda, a gente vai ter o workshop ministrado pelo professor Wagner Pires nos dias 18, 20 e 22 de março, e essas aulas serão liberadas às 8 horas da manhã. Mas olha, se você estiver na lida, não tem problema, porque às vezes 8 da manhã você está na lida, você não tem condições de assistir. Não tem problema porque as aulas ficarão gravadas. E aí você pode assistir a hora que você quiser, mas atenção, porque fica no ar por tempo limitado. Então, é até a hora que você quiser, entre aspas, tá? Porque ela só fica disponível alguns dias e depois saem do ar. Ah, Lília, mas por que vocês fazem isso? Muito simples. Porque você tem que ter aquele... O que é prioridade para você? Prioridade não é crescer seu negócio, não é saber manejar corretamente o pasto nas águas e na seca, não é dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Só que você só vai conseguir fazer isso com o manejo correto, com as orientações corretas. Então, tempo, gente, é uma questão de prioridade. Então, em algum momento, você tem que parar, afiar o machado
para poder pegar as orientações certas, tá bom? 18, 20 e 22 de março, não se esqueça disso. Professora, a escolha certa da gramínea influencia, claro, na nutrição animal, correto? Com certeza. Analisando por esse prisma, nós temos 3 fases do animal. Nós temos a fase de cria, que vai do nascimento do bezerro até o desmame. Nós temos a fase de recria, que vai da desmama até o início da fase do acabamento. E temos a fase final, que é a fase de engorda. Na cria, Lília, eu costumo muito recomendar, preconizar para o pecuarista, gramíneas de porte baixo. Por quê? Porque é uma fase muito delicada. A vaca, ela está em gestação final. Ela pode parir o bezerro a qualquer momento. É fundamental em uma maternidade, numa fazenda de cria, que o vaqueiro esteja percorrendo aquela região, aqueles pastos, diversas vezes ao dia e acompanhando. Normalmente, a gente coloca a maternidade o mais próximo possível da casa daquele vaqueiro. Por quê? Às vezes o bezerro pode ficar preso, ele tá de atravessado, o parto pode ter algum problema. O bezerro nasce, Lília, e logo em seguida que ele acabou de nascer, quem é que começa a visitar a vaca? Os urubus, pronto para bicar o bezerrinho e às vezes ferir ele e matá-lo. Tá? Então, é muito importante que o vaqueiro, chegando na maternidade, o vaqueiro veja o bezerrinho deitado, que acabou de nascer, veja, quando ele for reunir, fazer um rodeio nas vacas, ele visualize se tem algum bezerro deitado com problema, algum bezerro que está muito fraco, que precisa de uma ajuda para colocar ele fazer a primeira mamada. Então, na cria, eu recomendo gramíneas de porte baixo, como, por exemplo, uma umidícola, um dictioneura, um maçai e assim por diante. O próprio Quênia. Então, são gramíneas, ou até uma braquiária, tá? Mas gramíneas com porte mais baixinho. Na recria, Lília, eu preciso de volume. Eu costumo brincar, falar que é adolescente. Adolescente, a hora que ele abre a geladeira, sai de baixo, a mãe chora, porque ele ataca, ele come, ele tem fome, ele está desenvolvendo. A fase de recria, o animal, o bezerro, o garrote, precisa de volume de massa e não de qualidade. Ele quer volume, quer comer. Então, o capim que se adequa muito bem a isso são as braquiárias. Braquiária brisanta, um paiaguás, até uma russiense, um piatã. Tem várias braquiárias aí muito boas que atendem essa necessidade do garrote, do bezerro. E na fase final? Na fase final, o negócio é diferente, é qualidade, é volume, é massa, é proteína. E o animal precisa, nessa fase, ele come muito, Lília, mas ele tem uma baixa conversão alimentar. Ele come demais para engordar um pouquinho. Então, é fundamental que a gente possa oferecer para esse animal um capim de alto teor de proteína. E aí, nada melhor do que os pânicos, né, Lília? Um mombaça, um zuri, um paredão, são capins tops aí para a fase de acabamento. Só aí você pode ver que nós estamos falando de 3 gramíneas diferentes. Tá? E se tiver mais gramíneas na fazenda, melhor ainda. Porque quanto mais diversificado, e olha que eu não estou falando em misturar capim no mesmo pasto, tá? Mas quanto mais eu tiver de setores de gramíneas, mais protegida vai estar a fazenda do pecuarista. Vamos falar muito sobre isso mais para frente.
Ô, professor, eu estou em falta aqui com o pessoal, porque eu estou falando tanto do workshop que você vai ministrar nos dias 18, 20, 22 de março, mas eu não falei onde o pessoal se inscreve. Aí não Opa! adianta nada. Olha só, para se inscrever, você pode, se você estiver assistindo pelo Instagram, você pode mandar um oi lá no direct, que a gente te manda o link, ou você pode ir lá no perfil do professor Wagner Pires, lá no feed dele do Instagram, e lá no perfil dele vai estar o link de inscrição também. Agora, se você estiver assistindo pelo YouTube, debaixo do vídeo, né, desse vídeo aqui, da nossa live de aquecimento, tem o link de inscrição também, tá bom? Então, no Instagram, você fala com a gente no direct, pede o link, e lá no YouTube, você vai debaixo do vídeo e tem lá, na descrição do vídeo, tem o link de inscrição. Professor, então quer dizer que se de mamando a caducando, tem a gramínea correta. E agora é o seguinte, e a gramínea correta também contribui para o ganho de peso, para um adequado ganho de peso, é isso? Claro que contribui. Por quê? Porque tem gramíneas, Lilis, que são boas, mas elas são ilimitadas em termos de qualidade, de proteína. E o animal precisa de uma alimentação balanceada para ele comer e realmente isso converter em peso. Perfeitamente. Agora, professor, me diz em relação aos principais erros cometidos pelos pecuaristas em relação à gramínea correta e por que eles não dobram a rentabilidade no fim das contas? Então vamos lá. Uma coisa que o pecuarista brasileiro tem errado tremendamente, Lília, e isso foi de forma intencional que acabaram botando na cabeça do pecuarista, é fazer mistura de capim. Tem vendedores de semente, entre aspas, que eles recomendam o pecuarista que o pecuarista faça mistura de capim. Uma brisanta com midícula, um paiaguás com midícula, um mombaça com midícula, um zuri com midícula, tudo misturado com midícula. Lília, isso foi um desastre para a pecuária brasileira. Por quê? Porque, vamos lá, o mombaça é um capim de alta produção e de muita qualidade. E a midícula é um capim rústico de baixa palatabilidade, muito agressivo. O que acontece? O gado vai comer o mombaça e não vai comer a midícula. Tá? E quando o gado percebe que tem dois capins diferentes, ele fica caminhando no pasto mais do que o necessário para encontrar aquele capim gostoso que ele quer comer. Dessa forma, o que vai acontecer? O gado acaba andando muito, gastando muita energia e tendo um ganho de peso inferior ao que ele deveria ter. Por que esse cidadão, esse vendedor, ele orienta a fazer isso? Porque para garantir a venda dele, a venda de semente de baixa qualidade. Fica lindo, Lília, pasto misturado com duas gramíneas diferentes, fica muito bonito visualmente, mas não dá dinheiro no bolso do pecuarista. E o que acontece? Esse pecuarista vai comprar desse vendedor a semente, vai formar o pasto que aparentemente vai ficar bom, não vai dar dor de cabeça para esse homem e o pecuarista fica com o abacaxi. Então, evite fazer mistura de capim. Hoje já tem disponível no mercado alguns produtos que eles chamam de mix. O que é o mix? As empresas pegaram dois capins bastante semelhantes e estão lançando eles juntos. Isso é um trabalho diferente, uma tecnologia diferente, uma metodologia de pasteiro diferente. Então, é outra conversa. Outro erro grande, Lília, é o pecuarista querer enfiar pânico em área de morro. É muito perigoso, Lília. Por quê?
Porque o pânico, ele é um capim de touceira. E a água, quando está correndo morro abaixo, ela vai pegando velocidade, porque ela não encontra obstáculos. E aí ela começa a correr por entre as touceiras de capim. Quanto mais velocidade a enxurrada da água vai pegando, ela começa a carregar partículas de solo. Ou seja, ela começa a dar origem a uma erosão. E isso prejudica e estraga a área do pecuarista. A área de morro não foi feita para capim de touceira. No morro, nós devemos trabalhar com gramíneas de hábito decumbente ou estolonífero, ou até uma rizomatosa, que vai deitar e se proteger do sol. Tá? Esses são os grandes, principais erros dele, que acontecem. Sem falar, é claro, da escolha de uma gramínea que seja exigente em fertilidade e o pecuarista não adubar, não fazer nada nessa área. Nós vamos ter bastante conversa a respeito de nutrição de plantas e adubação. Olha só, gente, tá vendo que para você dobrar a rentabilidade da sua fazenda, não basta você saber só sobre a gramínea correta. É como o professor acabou de falar, você precisa saber também sobre nutrição, precisa saber também sobre adubação. Cuidado, porque eu sou jornalista do agro, jornalista há quase 30 anos do agro, já fazendo 20 anos, e eu tenho visto alguns gurus por aí dizer que não precisa fazer análise de solo, que não precisa adubar, que tudo isso é bobagem, ou seja, vendendo facilidade para depois você encontrar dificuldade lá na frente, e aí a coisa vai ficar feia para você e você pode tomar um prejuízo. Então faz que nem o professor está falando, vai indo com calma, vai aos pouquinhos, vai consertando tudo, porque senão pode quebrar a cara. E a gente está falando do teu negócio, mais do que isso, do patrimônio da tua família, tá? Então, por isso você também não pode perder o nosso workshop de pastagem nos dias 18, 20 e 22 de março, aulas liberadas às 8 da manhã, mas está na lida, não pode assistir, não tem problema, as aulas ficaram gravadas para você assistir a hora que você quiser, dentro de um tempo limitado, porque num período aí também as aulas saem fora do ar, para que você se esforce para assistir também. E a inscrição no Instagram, é só escrever também aqui na mensagem a palavra pasto. Escreva pasto para quem estiver no Instagram e você recebe o link de inscrição direto no seu direct. Agora, se você estiver no YouTube nos acompanhando, é só você ir na descrição aqui embaixo, que tem o link de inscrição. Professor, quer dizer, então, que se eu escolho a gramínea correta, eu reduzo os meus custos, né, porque eu vou ter menos prejuízo, e também eu diminuo custos também com suplementação alimentar para o gado? Com certeza, Lívia. A palatabilidade é muito importante, como também, Lívia, o manejo da planta. Veja bem, cada gramínea, ela tem um período de descanso, que é um período desde o ponto que o gado cortou, que ela vai começar a crescer, até o ponto que ela está pronta para o gado novamente pastejar essa planta. Esse período de descanso, o pecuarista deve ter conhecimento dele. Por quê? Porque em função dos dias de descanso, dividido pelos dias de pastejo, mais ele vai fazer o cálculo da quantidade de piquetes para ele montar um rotacionado. Então, a conta é essa: dias de descanso dividido por dias de pastejo, mais Outro ponto importante, Lívia: o pecuarista deve conhecer a altura de entrada e a altura de saída. Ensine isso, pelo amor de Deus, para o vaqueiro. O vaqueiro tem que entender. Quando o vaqueiro entende as coisas, ele vai no automático. Ele muda e ele sabe por que ele está mudando. A gente lida nas fazendas. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e que é o vaqueiro, muitas vezes, o vaqueiro, ele acaba errando, esquecendo, ou às vezes o dia de mudar o capim, o gado do pasto, cai num sábado ou num domingo, e ele deixa para trocar na segunda-feira. É muito importante que o vaqueiro esteja atento a esses detalhes. Então, o que eu faço?
eu não dou trégua para ele. Eu recomendo a altura de corte um pouquinho mais acima, porque se acontecer esse imprevisto, o capim não vai ser prejudicado. O período de descanso, Lívia, ele muda quando o pecuarista está trabalhando com adubação ou não está trabalhando com adubação. Aí pode mudar, pode acelerar. E também muda em função das condições climáticas. Por exemplo, se eu estou na época da chuva, o capim rebrota mais rápido. Quando eu estou na época da seca, o capim rebrota mais lentamente. Então vai demorar um pouco mais. Todos esses detalhes o pecuarista tem que estar atento e entender. Então, a sua grande oportunidade é participar do workshop gratuito. Você não paga nada, 100% online, 100% gratuito, nos dias 18, 20 e 22 de março, com aulas liberadas a partir das 8 horas da manhã. Lembrando que, se você não conseguir assistir, não tem problema, as aulas ficarão gravadas, mas corre para assistir, porque elas ficam disponíveis por tempo determinado. Professor, a escolha correta da gramínea, que é o nosso tema de hoje, para a gente conseguir dobrar a rentabilidade da fazenda, seja no período das águas ou da seca, essa escolha impacta também no meio ambiente? Opa, com certeza, Lívia. Se eu evito a erosão, a degradação do pasto, eu estou ajudando o meio ambiente. Quer ver outro ponto importante, Lívia? Quando eu escolho a gramínea correta, quando eu diversifico as gramíneas na fazenda, eu evito questão de pragas que pode atacar, por exemplo, cigarrinha, lagarta, percevejo, cupim, formiga, e aí vai, tá? Ora, Lívia, se eu evito essas pragas, eu gasto menos inseticida, menos fungicida, menos defensivos agrícolas. E dessa forma, eu estou ajudando o meio ambiente. Então, quanto mais ecológica for a minha escolha, mais resultado em benefício do meio ambiente nós teremos. Professor, qual que é o momento do pecuarista, por exemplo, reavaliar se é necessário ou não substituir o capim atual por uma opção mais rentável ou então às vezes correta? Bom, eu costumo dizer, Lília, que para decidir trocar de capim, fazer uma reforma no pasto, ele tem que ter, no mínimo, no máximo, estourando 40% de espaços vazios. O que é um espaço vazio, Lília? É uma área de aproximadamente 2 por 2, tá? Sem nenhum capim. Então ele vai calculando, eu tenho uma reboleira aqui sem capim, eu tenho outra ali, eu tenho outra lá. Eu estou com 50% de espaço vazio. Vale a pena reformar, tá? Quando você tem uma quantidade muito grande daquela praga, que nós já falamos muito dela e vamos falar mais ainda, que é o Esporobolus índico, também conhecido com o nome de PT. Quando você tem uma grande infestação, é conveniente você fazer uma reforma bem feita naquele pasto para ajudar na eliminação dessa praga e outras pragas também. Então, o pecuarista, ele tem que ir avaliando e decidindo se reforma ou não. Porém, ele pode fazer uma reforma de pasto mantendo aquele capim. Tá? Como também ele pode substituir aquele capim por outro. Eu costumo recomendar, Lília, que quando o pecuarista vai trocar de capim, ele comece a construir na fazenda dele setores, blocos de vários pastos com o mesmo tipo de capim, para evitar ficar trocando o gado de capim toda hora. Então, quando ele vai rodar um gado nesse setor aqui, que só tem braquiária, o gado sai da braquiária marandu, vai para outra marandu. Sai da outra marandu, vai para outra marandu, e assim por diante, depois volta para aquele marandu. Então, aqui ele forma de marandu,
lá no outro lado ele forma de mombaça e assim por diante. Perfeitamente. Agora, professor, um resuminho aí para a gente entender como é que funcionaria a integração do manejo do capim, né, assim, das gramíneas corretas, com práticas de rotação e também recuperação de áreas degradadas. Essa equação fecha? Fecha. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que definir quais são as gramíneas que você tem na fazenda e se elas são adequadas ao sistema que você trabalha. Se é cria, se é recria, ou engorda, ou ciclo completo. Segundo, procure criar um agrupamento dessas gramíneas. Terceiro, plante a gramínea certa em função da topografia, da fertilidade e da questão do encharcamento do solo. Quarto, você tem que conhecer o manejo de cada uma delas, a altura de entrada, a altura de saída e o período de descanso. Fazendo isso, você dominando totalmente essas gramíneas que você tem ou que você pretende pôr, você vai ter um bom resultado. Não se esqueça de que você pode, para você ter um rotacionado na sua fazenda, esse rotacionado tem que ser obrigatoriamente com uma única gramínea. Senão não funciona e não dá certo. Então você pode fazer um rotacionado numa área de braquiarão, você pode fazer um outro rotacionado numa área de mombaça, de um pânico e assim por diante. Então, coloque a gramínea certa no lugar certo e você com certeza vai dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Que é isso daí, né? Dominar o manejo de pastagens, não importa em que época do ano, seja nas águas ou na seca, e dobrar a rentabilidade. Aliás, assim, tem estudos de caso já de consultorias do professor Wagner Pires, de até triplicar e muito mais. Muito mais. Só que a gente não quer ficar enfeitando o pavão, né? Vamos por partes, vamos devagarzinho? Vamos devagar. Vamos devagar, né? Devagar você vai ao longe, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Que são, na verdade, ditados populares da roça e que são muito verdadeiros. Professor, quais são suas considerações finais? A gente deixou de abordar algum tema em relação à escolha correta da gramínea? Olha, Lívia, tem tanta coisa para a gente conversar com a turma que eu fico contente. Eu gosto muito dessas gravações nossas, desses vídeos que a gente faz. Isso é muito, muito importante para a gente compartilhar. Muita coisa vai surgir. A parte de pastagem, ela é muito extensa, ela demanda muito conhecimento, mas nós vamos ajudar a todos, em todos os momentos, todas as dúvidas, e tragam as dúvidas para cá, que nós vamos tirar aqui, vamos tirar no workshop, vamos resolver o seu problema, que essa é a nossa paixão. Perfeitamente. Como o professor disse, gratuitamente. Todo esse conteúdo que o professor passa nas lives de aquecimento é só a pontinha do iceberg, só. Aí, no workshop, vem um mundaréu de coisas e informações. Às vezes você pensa que uma só informação já é suficiente. Não é, gente. Não basta você tirar uma dúvida. Você tem que entender o todo para você poder manejar corretamente nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Lembrando que se você está no Instagram, é só escrever a palavra pasto aqui na mensagem, que você recebe o link de inscrição diretamente no seu direct, ou então você vai lá no perfil do professor, tem lá o link lá fixado, você clica lá e já faz a sua inscrição. Compartilha, tem o aviãozinho aí do Instagram, compartilha esse conteúdo, principalmente, sabe com quem? Com seus colaboradores. E o mesmo recadinho para você do YouTube. Abaixo da videoaula tem aqui o link de inscrição e também, por favor, compartilhe, já deixa o seu joinha, já clica no sininho, se não é inscrito, já se inscreva para acompanhar, porque tem tem muito conteúdo ali que já vai fazer uma grande diferença na sua vida, no seu negócio, fazendo com que você dobre a rentabilidade da sua fazenda. Professor, a gente volta amanhã e o tema de amanhã é aumente a produtividade da sua fazenda. Essas são as melhores práticas para ter pasto bom o ano todo. Até mais, professor. Bora, abraço.